Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Mário Dourado, bem-vindos aí ao canal. Vamos estar fazendo um vídeo aqui sobre a Ayahuasca, né? Sobre um pouco sobre a história, sobre o que é a Ayahuasca, né? A Ayahuasca, ela, para mim, assim, é um grande divisor de águas, né? Na vida de muitas pessoas. A Ayahuasca, ela tem um poder incrível de despertar, tirar a gente do sistema Android ali, né, do sistema padronizado, do sistema robótico que a gente vive, né, através da experiência que ela nos remete, né. Uma coisa assim é você ler um livro, ler, por exemplo, a Bíblia ou algum outro livro de cunho espiritual, e você acreditar, você ter fé naquilo que está escrito em um livro, ou então em alguma palavra que alguém te fala, né? Outra coisa é você experimentar por conta própria, você mesmo ter a sua própria experiência, né? Se diz que o caminho espiritual ele se abre a partir do momento que você tem uma experiência real, uma experiência prática, e não apenas uma fé teórica naquilo que é dito através de uma cultura, através de um livro ou através de alguma pessoa. É quando você realmente experimenta esse canal com o divino, com o sagrado, né? Isso, uma experiência desse nível tem o poder de transformar a nossa vida, de mudar os nossos paradigmas ali, né? Então eu vejo assim a Ayahuasca nos dias atuais como um instrumento de transformação, um instrumento ali que é capaz de mudar o curso assim das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos paradigmas, né? Existe um risco sério de você beber ayahuasca e realmente não voltar mais, né, a ser o que era antes, tá? Existe um risco sério de você mudar, de você se transformar, né? Isso é para melhor, assim, né? Agora tem que ver se é isso que você está buscando, ou se é só uma experiência, um barato, ficar doidão, né? O que você está procurando, né? A Ayahuasca, né, oferece uma experiência prática, vivencial, com o mundo espiritual e com você mesmo, principalmente com a sua própria essência, né? Então ela pode ser um grande divisor de águas, assim, na vida de muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas, não só no Brasil, mas hoje em dia, né, tá crescendo, tá se expandindo muito, isso é muito bom, e ao mesmo tempo é muito preocupante a forma que tem sido, que está sendo utilizada essa medicina, como ela está sendo utilizada, né? Isso nos traz uma grande responsabilidade às pessoas que comungam a Ayahuasca, aos dirigentes, aos padrinhos e madrinhas, né, dos centros. Então, a forma que a gente está utilizando hoje determina o futuro dessa medicina. Se vai ser apenas mais um barato, mais algo a mais recreativo, algo a mais, uma simples curiosidade, né, como muitos aí buscam, ou se realmente será utilizada ali com devido respeito, colocando ela em seu devido lugar, né? A Ayahuasca, ela sempre teve um papel fundamental dentro das sociedades antigas, dentro das sociedades indígenas, não só espiritual, mas também social ali, né? É um instrumento de harmonia entre o coletivo também. Então ela abre essa percepção nossa das relações que a gente tem, não só conosco mesmo, mas também com todo o nosso redor, com todo o que nos cerca, né? Então a Ayahuasca é como um instrumento, uma bússola, uma ferramenta de conhecimento, né? Mas não adianta nada você ter uma bússola se você não sabe para onde fica o norte, né? Então é importante que você saiba utilizar da forma correta esse instrumento para que você não se perca, né? Porque se você não sabe para onde fica o norte, qualquer direção serve, né? Então é importante que a gente tenha o pé no chão, né? Todos nós aí que estamos aí comungando essa medicina, né? Eu mesmo eu conheço e comungo com regularidade há cerca de 20 anos, né? Desde 2003, e estou aqui até hoje, né? Só alegria, só faz bem assim, então aprendendo cada vez mais, né? Sempre com humildade ali, né?
E essa é a intenção, assim, sabe? A gente poder estar refletindo um pouco mais também sobre isso, né? Sobre para onde que a gente está indo, né? Então, para saber para onde a gente está indo, é importante a gente saber da onde veio toda essa história, né? Então, falar um pouco também das origens da ayahuasca, né? A ayahuasca, ela tem evidências arqueológicas no Equador, foram encontradas ali cumbucas, vasilhames, estatuetas que faziam menções à ayahuasca, né? O arqueólogo Plutarco Naranjo, ele fez um estudo e um levantamento que datava cerca de 5.000 anos esses utensílios ali, né? Então, a ayahuasca, ali, essas evidências apontam que ela é utilizada pelo menos há 5.000 anos, acreditamos que mais, né? Aqui está a chacrona, né? Essa aqui é a folha que compõe a ayahuasca. E esse aqui é o jagube, olha só. É a mistura desses dois aqui, tá? Da rainha e do jagube, né? O jagube, ele se diz que ele que traz a força, a cura, né? As folhas trazem a miração, a visão, o encanto da medicina, né? Então, masculino e feminino em harmonia. Um sem o outro não acontece, né? Outra questão que o pessoal questiona bastante é como dentro da Amazônia, dentro de milhares de espécimes, os índios souberam que se misturar um com o outro daria ayahuasca, né? É interessante pensar nisso também. Então, há cerca de 5.000 anos, pelo menos isso, né? Já se tem notícia que a ayahuasca é utilizada desde os pré-incas ali, né? Todo aquele movimento que teve andino, né? Então, dos muitos povos ali dos Andes, né? Eles chamavam de Tahuantinsuyo naquela época, que era uma integração, era um contato de várias relações indo e vindo o tempo todo de conhecimento entre vários povos ali da cordilheira, né? Existem histórias, né? Dos avós, dos avós, eles contam sobre esse Tahuantinsuyo, né? Antes da conquista. Toda essa... existia aqui na época dos Incas, por exemplo, existia mais pessoas, era como uma grande cidade, assim, né? Era maior do que a França, por exemplo, né? Tinha cerca de 15 milhões de indígenas nesse complexo todo que era gigante aqui, de toda a América do Sul até o México e América do Norte, né? Depois da conquista teve todo esse fechamento, né? Mas os índios existiram, né? Os indígenas existiram, guardaram esses segredos ali, as 7 chaves, né? E mantiveram ali suas cerimônias, né? Os indígenas, muitas etnias foram proibidas de falar sua própria língua, de fazer suas cerimônias, de beber suas medicinas, né? E com risco até de morte. Isso em toda a América, assim, né? Nessa época da conquista. Então foi 500 anos, até hoje, né? Até hoje eles estão sofrendo, estão na resistência ainda até hoje, lutando por suas terras, pelos seus direitos, suas crenças, sua religião, sua cultura, sua língua, né? De preservarem. Até hoje eles estão lutando, né? Estão nessa resistência. Foi encontrado na Bolívia, em uma caverna, uma bolsa, né? E dentro dessa bolsa tinha os componentes da ayahuasca, jagube chacrona, e tinha também um aplicador de rapé, tabaco, né? Então eles já faziam um cachimbo também, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também essas referências para vocês darem uma olhada. E então o rapé, por exemplo, já é utilizado também há milênios. Fizeram o teste de carbono datação de carbono nessas evidências e datou 1000 anos atrás, né? Então vocês veem aí como é interessante, né? Tudo isso, toda essa alquimia, essas medicinas que sempre andaram juntas ali, né? Hoje, fizeram um estudo, um levantamento mais antigo, dataram cerca de 70 povos tradicionais, ali ao todo, né, não só no Brasil, que utilizam a ayahuasca.
No ano passado, eu sempre questionei, né? Eu falei, eu acho que é muito pouco, acho que tem bem mais do que isso aí, né? E no ano passado, a Dayara Tucano, né, do povo Tucano e Epamaçã, fez um levantamento. Esse levantamento deu cerca de 160 povos que utilizam tradicionais, né, povos tradicionais que utilizam a ayahuasca atualmente, hoje, né? Então já mais do que dobrou esse número. Ela coloca os nomes, a lista, eu vou deixar as referências aqui, o link também, para vocês darem uma pesquisada lá, né? Mas são muitos povos que utilizam ainda hoje, fazem um uso, né, tradicional ali, cerimonial da ayahuasca. Então isso é muito bom. Então, com essas palavras, eu gostaria de deixar aqui também uma menção assim ao xamanismo tradicional, né, a esses povos, a essas culturas antigas, porque cada cultura é diferente também, né, em seu jeito de utilizar as medicinas, de fazer suas cerimônias, de seus cantos, de tudo, de suas comidas, tudo isso assim varia bastante, né? Então a gente coloca muito dentro de um pacote só, falar que é tudo xamanismo, mas não. Você vai estudar uma cultura, é um estudo de uma vida inteira ali, só dentro de uma cultura, né? Então a gente coloca tudo meio que no mesmo pacote, fala que tudo é xamanismo, mas não, né? Tem um xamanismo dos Yawanawás, tem um xamanismo dos Catuquinas, tem o xamanismo dos Shipibos, né? Que ali são culturas diferentes, assim, são similares em várias coisas, mas também são diferentes em várias coisas ali, né? Então é importante ter essas diferenças, né? Saber reconhecer essas diferenças da cultura desses povos, né? E também colocar os povos tradicionais em seu devido lugar de respeito, né? Porque foram através deles, através dessa resistência, deles terem guardado esse tesouro, o tesouro do conhecimento que eles tinham, para que hoje a gente tivesse acesso, né? Então foi através de um indígena que passou a ayahuasca, né, que mostrou, que apresentou a ayahuasca para o mestre Irineu, através dos Axanincas, que é um povo também tradicional aqui da nossa Amazônia, lá no Acre, faz fronteira com o Peru, inclusive, né? E o mestre Irineu, ele trabalhava, né, agora entrando mais nessa parte mais contemporânea aqui, quando começou a entrar a ayahuasca para o ocidente aqui, né? Então o mestre Irineu, ele demarcava a fronteira territorial ali do Acre brasileira ali, né? E ele conheceu a ayahuasca com esse povo, e ali fala que ele recebeu da Virgem Maria, da Virgem da Conceição, né? Através da miração, a Virgem da Conceição falou, ó, vou te passar uma missão, você vai ter uma missão de levar a ayahuasca, né? O daime, o santo daime, né? Para o povo da cidade, para o povo da cultura ocidental ali, nós, né? Então, o mestre Irineu, ele foi o pioneiro, assim, o primeiro daimista, né? O primeiro de tudo ali, né? Que a decifrar, codificar o santo daime e trazer ele aqui para ele receber essa missão da espiritualidade para trazer e compartilhar conosco aqui, né? Então, a partir dali, ele criou o Alto Santo, né? Então tem toda uma história muito bonita. A partir do mestre Irineu, do Alto Santo, surgiu o Santo Daime, surgiu o DV também, que tem uma importância assim, gigante também dentro da história da ayahuasca, eles chamam de vegetal, né? Graças a eles, assim, eles lutaram muito para a ayahuasca ser legalizada hoje também, não só com o Santo Daime também, mas ao DV em especial, né? Eles tiveram muito trabalho, assim, sabe, dentro do sistema para conseguir trazer a ayahuasca para a luz, para a claridade ali, não só como algo ali escondido ou de alguma seita, de algo assim, né? O DV também, ela tem esse lugar importantíssimo, então é importante todos nós reconhecemos, né, esses pioneiros, assim, o fundador
da UDV foi o mestre Gabriel, né? Teve a Barquinha não conheço certo, mas ela é bem antiga, desde lá do início da história, né? Então são grandes pioneiros ali que vieram descendo do norte aqui para o sul, abrindo, né, suas filiais, são igrejas, né? Importante também ter isso em mente, né? São doutrinas, né? E foi chegando aqui para o sul, São Paulo, né, tal, e Rio de Janeiro, Minas, né? E de um tempo, eu lembro há 20 anos atrás só existia a UDV, Santo Daime e xamanismo tradicional, né? Então era muito raro, assim. Hoje em dia os índios estão vindo sempre, né? Que bom, que maravilha. Os indígenas, os pajés estão vindo, saindo lá das aldeias e vindo aqui fazer uma comitiva, como eles chamam, né? Aqui para o sul, passam em vários estados, depois voltam lá para a floresta, né? Então naquela época não tinha, assim, só tinha. Hoje em dia tem chama neo-xamanismo, né? O neo-xamanismo atual hoje, né? Acontecendo assim, né? É o que está assim nas grandes cidades, conforme foram chegando a ayahuasca, né? Então começaram a ter ali também ramificações dessas doutrinas independentes ali, mas que funcionavam também, né? E chegou o neo-xamanismo, com os adventos da internet, também há 20 anos atrás não tinha internet, né? Então, o que acontece? Existem músicas, né, de todos os variados tipos, músicas assim, xamânicas, orientais, e por aí vai, música de rezo, né, hoje em dia tem música de medicina, né, então o que acontece? Pessoas que já bebiam ayahuasca ali, tinham conhecimento, começaram a gravar playlists, né, e fazer trabalho com essas playlists em áudio, né? E aí ocorreu uma derivação a Bia Labate que trouxe, ela é uma antropóloga, né? Ela que trouxe esse cunho, esse nome, neo-xamanismo, né? Então hoje, assim, uma grande porta de entrada para as pessoas conhecerem a ayahuasca está sendo esses centros neo-xamânicos, né? Então, assim, não é uma doutrina, não é um segmento ali fixo, são geralmente lugares, ambientes ali abertos para vão pessoas assim de toda forma de religião, desde a Umbanda, Oriente, xamanismo, católico, ateu, sabe? E geralmente não é pregada uma doutrina específica para essas pessoas, né? Geralmente tem um respeito ali, muito pelo contrário, a experiência com a ayahuasca, ela é respeitada a religião de cada um, a crença de cada um, e a experiência com a ayahuasca enriquece ainda mais a experiência e a crença, né? Na espiritualidade, na fé de cada um ali que vai, tá? Então, por isso não se trata de um segmento ali, de uma doutrina ou de uma religião. A religião, ela sempre tenta convencer a gente, que tal pessoa é o Salvador, que é pecado, isso é certo, isso é errado, né? Então, dentro dessas casas, tem um conceito um pouco mais aberto, assim, quanto à espiritualidade, né? Então isso é bem interessante e está sendo muito como uma porta de entrada mesmo para muita gente conhecer a ayahuasca, né? Aqui em São Paulo mesmo está tendo um boom hoje em dia, acho que em cada bairro aqui de São Paulo tem um centrinho, uma casa comungando a ayahuasca, né? Então assim, isso eu vejo, no meu ver, né, pessoal, é muito bom. Muitas pessoas estão conhecendo, estão tendo acesso à ayahuasca, né? E ao mesmo tempo é muito preocupante, né? A forma que está sendo utilizado. Como está sendo utilizado? De que forma? De que jeito? Né? Isso é uma responsabilidade muito grande nossa agora. Quem está bebendo ayahuasca, os dirigentes, padrinhos, madrinhas, né? A gente se questiona muito sobre isso. Para onde que a gente está levando, onde a gente quer levar tudo isso, né? Para a ayahuasca ser apenas algo mais recreativo, uma experiência mais recreativa ali, ou realmente uma medicina tradicional com alto poder de transformação, um alto poder de cura, né? Então cabe nós essa responsabilidade agora, tá? Porque decisões que a gente está
tendo agora, vão repercutir no futuro da medicina, né? Então todos nós temos essa responsabilidade, então é muito importante a gente refletir para onde que a gente quer levar essa medicina, o que a gente quer que seja e aconteça com essa medicina. Todos nós, Santo Daime, o DV, as tradições originárias, as tradições indígenas, né? Ayahuasqueiros, todos nós temos essa pergunta a fazer, né? Qual a utilização que a gente tem feito dessa medicina, né? Porque hoje a gente vê assim muita bagunça. Aqui na internet é um bom exemplo, assim, você vai acessar um pouco de informação, de vídeos, assim, são informações muito bagunçadas ali, com um tema altamente sensacionalistas ali, apenas para ganhar mais visualizações, né? Então, isso assim, eu acho um grande desrespeito, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, a intenção desses vídeos também é estar trazendo um pouco mais de claridade sobre as medicinas, né? Imagina o quanto que os povos tradicionais sofreram, assim, para conseguir preservar suas culturas, para a gente estar fazendo isso hoje, né? Então, é importante a gente sempre estar se questionando sobre essas questões aí. O ser humano, ele sempre teve uma relação profunda com as plantas de poder. Em todos os continentes tem suas plantas de poder, né? Você vai ver na África tem o iboga, aqui nos Andes tem o achuma, né? O aguacoia, né? Aqui na Amazônia tem a ayahuasca e diversas outras plantas, medicinas da natureza, né? No México, Estados Unidos tem o peyote, na Europa tem os cogumelos, o amanita, né? Então cada continente, o Grande Espírito, ele deixou as suas medicinas ali para nos reconectar, né? Então o ser humano, ele sempre fez uso das plantas de poder, desse contato com o sagrado através dessas substâncias, né? Sagradas também, né? Não é uma droga, tá? Ela abre outro nível, assim, de conexão, é consciência. Eu acho que é consciência. As plantas de poder, né? Pelo menos devem ser utilizadas da forma adequada ali, por pessoas experientes. Elas vão trazer harmonia, clareza, equilíbrio, cura, né? Elas devem trazer isso, transformação real, assim, com o pé no chão, e não criar mais um mundo de ilusão ali na cabeça, ali você achar que bebeu ayahuasca e se iluminou, ou que virou o xamã, o faraó, ou o mestre iluminado, né? Então não criar uma outra ilusão ali, não mistificar muito a coisa, né? Então a gente sempre ter o pé no chão, assim, sabe? Unir o equilíbrio das coisas, né? Importante isso. Então a gente sempre ansiou por experiências nesse porte, nesse nível. Quando você tem uma experiência com essas plantas, você reconhece que você estava buscando uma experiência dessa com o sagrado, uma conexão com o sagrado, buscando essa memória, essa conexão antiga dos nossos ancestrais que já utilizavam essas plantas de poder. Ali há muito tempo, há milênios ali, está no nosso DNA essa busca, né? Então as plantas de poder, elas são um instrumento de conexão que nos conecta com esse campo do sagrado, né? Do espiritual, com a nossa própria essência, né? Hoje assim a gente está com é como se a gente vivesse, é como um quebra-cabeça, mas se faltasse uma única peça central ali. E sem essa peça, o quebra-cabeça não faz sentido nenhum, né? Essa peça desse quebra-cabeça se chama a essência, se chama conexão, espiritualidade, se chama Deus, sagrado, né? E se a gente não tem essa peça ali nesse quebra-cabeça, nada faz sentido, né? As plantas de poder, elas acessam, elas são uma ferramenta, elas não são essa peça, mas elas te dão acesso a essa parte de você, onde a vida faz sentido. Você não precisa das plantas de poder, mas elas são um instrumento que pode te auxiliar da forma correta. Você não tira esse negócio que a ayahuasca é doideira, vamos lá ver o barato, achar que é que nem êxtase, que nem ácido, é uma planta alucinógena, sabe? Não é por aí que vai a coisa, né? Então é importante a gente saber separar as informações, tá? Então deixo aqui assim essas palavras,
para a gente ter um pouco de consciência, respeitar, assim, né? Porque a gente sempre fala muito do Mestre Irineu, do Santo Daime, mas a gente esquece muito de que foi um indígena ali que passou a ayahuasca e toda uma história, toda uma tradição ali guardada, compartilhou com o Mestre Irineu em algum momento essa maravilha, e através dele, do primeiro daimista, que tem o seu lugar, o seu protagonismo também, né, dentro de toda essa história, e até nós aqui, que agora temos essa reflexão e procurar ver para onde que a gente está querendo levar tudo isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Dá uma curtida, se inscreve no canal, vai acompanhando aí o conteúdo. Volta e meia a gente está lançando vídeo aí sempre com conteúdo bacana, tá? Trazendo uma informação pé no chão, né? Então é isso. Um grande abraço e até breve. Arro.